Boas, moçada, bem-vindos a mais um Circulando, aqui pelo portal Joinville 360, o portal que mais cresce Joinville, o mais clean, o mais moderno. E eu tenho o prazer hoje de estar comigo aqui nessa entrevista, nesse podcast, Mohamed Abu Wadi, o Moha, que é um empresário empreendedor, que nasceu em Lages, é isso, Moha? Boa Lages. tarde. Boa tarde, obrigado por nos receber aqui, né? Bater esse papo contigo é um prazer. Tá famoso esse teu podcast. Viemos lá de Balneário Camboriú para prestigiar aqui. Exato. Não, eu comecei aqui em Joinville, depois fui para Balneário para fazer balada, porque Joinville não tinha, acabei voltando, agora estamos aqui com o portal e com no podcast, porque TV hoje em dia não dá mais prazer, né? Sim. Tá tudo diferenciado, né? Mohamed Abu Wadi, desculpa, conselho da Uniavan, CEO da Life Unique, fundador e chairman do Grupo Kefraia, e Grupo Kefraia atende cinco escolas, cinco segmentos, é 5 isso? marcas. 5 marcas. Vamos resumir, porque eu queria falar com você hoje, Mohamed, sobre o PIB lá, que na escola de Itajaí, que acho que foi matéria no nosso portal. Nós falamos até sobre o Rolex, que né, nós vamos falar depois. Mas primeiro me fala sobre o Kefraia, o que seria. Kefraia, só para todo mundo entender por que Kefraia é o nome da nossa holding. E em homenagem à minha cidade Onde natal, você passou a onde passei a minha adolescência, né? infância, né? Eu nasci em Lages, mas passei minha infância toda em Kefraia, no Líbano, é a cidade dos meus avós. Hoje meu pai chegou lá. Terra dos vinhedos, terra do Vale dos Vinhedos do Líbano, onde se planta vinho. E lá nasceram meus avós, criaram o meu pai, toda a nossa família. Eu morei muito tempo lá, por isso que eu fui alfabetizado em francês e árabe, no auge da guerra, Você entre, voltou entre no. Israel e Líbano, Você assim. voltou nos anos 90? Foi para Lages? Fui para Lages, isso. Meu pai já tinha saído de São Paulo, estava em Lages, e eu fui para Lages direto. Como é que foi esse teu início? Você se formou em odontólogo, né? Sim. Eu retornei para Lages, né? Sofri bullying no colégio, que eu não lembrava mais de português, tinha ido com 3 anos de idade. Eu era a piada do colégio, era um menino bomba do colégio, entendeu? Não tinha um homem Terrorista? bomba, eu era menino bomba do colégio. Sim. E aí, claro, fui me adaptando e depois nossos pais queriam que fossem doutores e aí na época eu fiz vestibular para odontologia, acabei passando em Itajaí, fui fazer e adorei minha profissão, me apaixonei como um bom libanês, fui empresariar minha profissão, fui empreender dentro dela e comecei a montar a escola de pós-graduação em odontologia, hoje é a mais famosa do país, é uma escola nossa chamada Rede Iowa, inclusive Iowa. tem aqui em Joinville uma unidade há quase 10 anos. O Iowa já estamos com quase 50 unidades. Tem uma unidade desde Manaus até Pelotas. São 71 unidades? Iowa são 47, se eu não me engano. Aí são mais 20 e poucas ITCs, que é o Centro de Treinamento Anatômico de Cirurgia. E são mais 2 lapidares, são 9 Uniavans, uma Life Unique, uma PIB. Nós estamos falando de quase 80 unidades no Unidades. grupo, controladas por mim. Vocês abriram agora a Life Unique aqui em Joinville. Qual vai ser o diferencial dessa faculdade, né? Dessa instituição, em termos de medicina, odonto? A Life Unique ela está há 4 anos já aqui, né? Então ela tem odonto, porque Life Unique é só saúde, né? Só saúde. Exato. Então é uma universidade focada na área da saúde, que é onde a gente entende que tem mais credibilidade, mais autoridade nesse segmento para fazer uma entrega educacional sem precedentes. Aquela entrega 360, você dando para o nosso aluno todas as armas para que ele saia e vença na carreira dele, tenha um sucesso na profissão. Nosso grande diferencial, hoje temos praticamente todos os cursos da saúde. Temos biomedicina, temos odontologia, temos medicina veterinária, temos enfermagem, temos psicologia e medicina humana, inclusive Todas em Joinville. todas em Joinville, em frente ao Shopping Miller, inclusive medicina humana aprovada com nota máxima do MEC. O grande diferencial nosso é que a gente trabalha há 25 anos no mercado da pós-graduação na área da saúde.
médico e odontológico. Então a gente já se relaciona com o mercado da indústria de robótica, inteligência artificial, plataformas, speakers, professores internacionais, marcas do segmento há muito tempo. Então a gente tem condição de trazer esse know-how todo para a Universidade de Joinville, a Life Unique, fazendo convênio com grandes instituições, com grandes hospitais nacionais, grandes centros internacionalmente conhecidos, trazendo uma tecnologia na medicina jamais vista na educação antes, que é o nosso business core principal hoje, por isso que a gente atua no Brasil inteiro. Então, quando se trata de cirurgia estética ou de treinamento estético, o nosso Instituto Lapidari é o que lidera no país esse segmento educacional na pós-graduação. Então, todo esse know-how vai vir embarcado e estamos formando médicos diferenciados para a atualidade. Aquele médico que tem que entender não só de medicina, estamos falando de medicina moderna, entender de comunicação, entender de gestão, entender de comportamento, entender de longevidade, entender de prevenção. Nós estamos falando do médico atual, aquele que vai prosperar, vai estar feliz na carreira, que vai estudar soluções para o mercado médico, não necessariamente ele precisa clinicar, ele pode ser empresário do segmento dele, pode ser diretor de grandes hospitais, ele pode desenvolver aplicativos, ele pode ser cientista na robótica, ele pode ser speaker da grande indústria. Então, essa versatilidade de formação na medicina hoje ela existe. Né? Então, o novo médico não quer dizer que ele tenha que ficar no consultório tratando apenas doença depois que está instalada a patologia. Ele pode ser um desenvolvedor, por exemplo, de um medicamento, vamos citar o Monjaro, o Ozempic, ele pode auxiliar no desenvolvimento desses grandes medicamentos que vão dar longevidade para as pessoas, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de uma medicina globalizada. E é por isso que vai vir muitos poentes, muitos professores internacionais e nacionalmente conhecidos na aula nesse curso. Esse curso será um curso robusto, de programa, de tecnologia, e eu acho que o nosso estado e a região norte do estado vai sentir muito orgulho da Life Unique, de todos os profissionais que ela formar nos cursos da área da saúde. Então a gente foi muito sincero com nós mesmos e resolvemos verticalizar. Só. O que a gente faz de melhor nesses 30 anos? O que a gente faz? A saúde. Então nós vamos entregar a melhor universidade de saúde para o estado de Santa Catarina. E por que Joinville, Moura? Porque Joinville é a principal, hoje é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Né? É onde a gente tinha ainda uma intenção de montar o curso de medicina. Não existia essa possibilidade nos outros municípios. Né? Então, isso é regido pelo MEC, não é a gente que escolhe. Eles que escolhem onde tem leitos suficientes para atender para um curso de medicina. E nós não podíamos ter uma vertical de educação na área da saúde sem curso de medicina humana. Né? E é um mercado extremamente exigente e que dita mercado. Né? Então, a gente já sabe que o que é construído em Joinville muito provavelmente terá sucesso no resto do país, porque é um público exigente que não aceita nada por menos. E a gente vem aqui, já somos catarinenses, já atuamos no mercado há mais de 30 anos. Né? Hoje a gente atua no Brasil inteiro, mas temos DNA de Santa Catarina. Não é nem justo montar uma instituição desse nível fora do estado. Procuramos a melhor cidade do estado, que mais se relaciona, a região norte fortíssima, e precisa de um curso de medicina também robusto que atenda à atualidade. Nada contra os cursos que existem por aí. Eu acho que existem cursos tradicionais, mas acho que cada um tem o seu espaço. Viemos aqui pensando muito de que o nosso médico aqui não necessariamente vai atuar só em Joinville. Ele pode atuar onde ele quiser. Formado para o Brasil inteiro, né? Para o mundo inteiro. Exatamente. Então, a gente tem bastante respeito pelas instituições locais, eu acho que fazem um trabalho maravilhoso, mas acho que temos espaço para construir uma medicina diferenciada e que ela seja reconhecida nacionalmente, sim, e é isso que a gente está fazendo aqui na Life Unique, na frente do Shopping Miller. Além de fazer esse curso, além de produzir, de criar esses novos médicos, vocês também vão ensinar esses profissionais a empreender, a começar, a montar seu consultório, pelo que eu fiquei sabendo. É real isso? Isso é um mindset do nosso grupo, porque eu acho que só o conhecimento e o conteúdo já não faz o profissional ter o sucesso que ele precisa na carreira. Ele precisa aprender a empreender, ele precisa aprender a fazer gestão, ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa entender de comportamento humano, ele tem que entender de gente.
No passado, só o fato de você ter diploma e ter o conteúdo na sua mente era suficiente, Exatamente. né? Hoje são outros tempos, né? Hoje são outros tempos, tu não oferecer uma experiência completa para o teu cliente, olhar no olho, for sincero, entregar um tratamento integrado que ofereça outras coisas que não sejam só o tratamento da patologia, tu acaba ficando fora do mercado. Então, essa linguagem de uma formação 360 graus faz com que um dos nossos médicos que são formados com a gente sejam mais empreendedores. Eles têm vontade de montar clínicas, eles saem para serem diretores de grandes centros, de hospitais, eles saem para fora, muitos vão estudar no exterior, muitos vão montar negócio no exterior. Nós já estamos numa conversa muito próxima, para você ter uma ideia, com o Bahrein e com a Arábia Saudita. Para quê? Para exportar médicos brasileiros, porque lá abriu, as mulheres estão tirando a burca e começou o rejuvenescimento facial e a parte estética facial. Sem contar que lá eles fazem muita cirurgia reconstrutiva, porque como elas têm muitos E falta filhos... profissional, né? E falta profissional. Então hoje, se um médico brasileiro que tem sucesso lá na Arábia Saudita, ele chega a ter 2 anos de fila de espera na Arábia Saudita por cirurgia, essa demanda lá fora. Então eu já fui procurado por causa do nosso instituto em São Paulo, entendeu? Para tentar fazer uma ponte, levar médicos nossos brasileiros, cirurgiões plásticos e dermatologistas e dentistas famosos lá para o Bahrein e para a Arábia Saudita. Para suprir essa lacuna que está em falta lá, né? Sim, você vê que esse tipo de educação ele não tem limite, é uma educação globalizada. E outra coisa, outro detalhe importante, a medicina estética brasileira e a odontologia estética brasileira, elas são o número 1 São do exemplos, mundo. é mesmo? Do mundo. Ah, é? Né? Então todo mundo procura. Começou com o Zerbini, né? Nos anos 60, né? Sim, sim. Depois veio o Pitangui, Pitangui, né? Na odontologia em Baratier, tem vários profissionais que lideraram mundialmente essa bandeira. O conceito de beleza brasileira, pela nossa miscigenação, ele é o conceito mais desejado, porque ele não é nem muito reto, nem muito para frente, então ele integra uma conjuntura, uma beleza que agrada mundialmente. E essa beleza fez com que a gente fosse manualmente, né, mais preciso, tecnicamente mais aprimorado, digamos assim. Então, a mão do cirurgião brasileiro e do cirurgião dentista também do Brasil, ele acaba sendo mais refinado, o retoque final é muito mais, pelo menos isso é dito pelo mundo inteiro. Eu frequento os principais congressos do mundo, né? Não quer dizer que a gente vai sempre ser os melhores, porque vem a robótica muito forte, né? Mas por enquanto, nos próximos 10 anos, acho que vamos passar do futebol, vamos durar mais que o futebol brasileiro. Essa preocupação com gestores e profissionais na área da saúde foi o que levou você a fazer a faculdade de negócios responsáveis pelos próximos CEOs, que é a PIB, em Itajaí? Também. Tem uma Também. uma simbiose nisso? Tem. Foi uma dor minha também, né? Eu sou dentista de formação e hoje eu sou empresário. Como é que eu aprendi a empresariar, né? Eu não tive uma escola para me ensinar equity, para me ensinar ROI, para me ensinar a fazer um BP, um business plan, entendeu? Eu tive que aprender na rua, porque eu sou dentista de formação. E hoje eu tenho uma grande empresa de educação, né? quase que não, né? É uma empresa nacional de educação, então a gente já atua no Brasil inteiro. Eu tenho que entender de tudo. Então, e aprendi na rua. Eu disse, vou facilitar para essas pessoas, né? Por que elas têm que passar por isso se nós podemos montar isso numa graduação onde o cara pode aprender tudo? É a escola que eu gostaria que os meus 2 filhos estudassem, né? Porque os filhos dos empresários ficam pensando, poxa, mas meu filho vai fazer o quê? Às vezes ele tem uma grande indústria, uma rede de comércio, uma rede de restaurantes. Faz sentido o filho ir lá fazer medicina, odontologia? Não faz. O que faz é ele tentar fazer... Não teria sentido, né? Não teria sentido, né? O que teria sentido, pelo menos no âmbito familiar... seguir o pai, né? Né? Se ele quiser dar uma chance para o filho dele tocar os negócios, ele tem que colocar ele numa escola de negócios de ponta. Esse tipo de escola só tinha nos Estados Unidos, né? E a gente está trazendo hoje para o Brasil um modelo onde só empresário dá aula para empresário, só empreendedor dá aula para empreendedor. Então, todos os nossos professores ou são CEOs, ou são grandes executivos no mercado, ou são empreendedores, ou são fundadores de empresas. Só esses podem ser professores.
É claro que eles têm que ter uma boa didática Exato. e ter boas histórias de. Não precisa só ter história de sucesso. A história do insucesso também faz parte. Não existe só quem tem sucesso na vida. Então a gente traz grandes players para eles. Ó, pra você ter o Zé Coque dá aula para eles, o pessoal do entretenimento dá aula para eles. Eles têm aula em campo. Eles tiveram aula com o Zé Coque, presidente do Coque, no Coque. Então, esses dias tiveram aula de centro de distribuição e Da logística Havan, né? dentro do centro de distribuição da Havan. Aliás, o Lucas Zang vai dar aula para eles semana que vem. O Léo da Duas Rodas de Araguá foi dar aula para eles lá, entendeu? Então, assim, tem muitos nomes. O pessoal da O CIMED intercâmbio é bem, ajuda, né? então, assim, grandes nomes empresários nacionais dão aula. Então, como é que a gente trata de CEO para CEO? E é uma graduação. Eles têm aula todo dia. Pois é a pergunta que eu queria fazer. a- Metodologia e duração, que vai entrar nessa sua resposta. São 4 anos, todo dia tem aula presencial por causa da ambiência. Basicamente, só filhos de grandes empresários e médios empresários estudam na nossa instituição. Também tem aqueles que não são filhos de empresários, mas querem empreender e são dedicados, profissionais liberais, filhos de profissionais liberais, que têm essa veia empreendedora, que também estão fazendo o curso de graduação. E é um curso de graduação. E esses dias até um cara pegou e falou para mim, poxa, mas não é muita pretensão você querer formar CEO? Eu disse, ué, a escola é minha ou é tua? Entendeu? Eu que sei, pô. Eu vou ficar 360 dias dando aula, todo dia só vai vir um CEO diferente dar aula para os caras. São 4 anos tendo aula, não sei quantos CEO vão dar aula. Ele vai se formar em quê? Vai ser jogador de futebol? Entendeu? Se só CEO deu aula pro cara. Então, assim, estamos falando de 4 anos. Estamos falando que eles têm aula todo dia presencial com um CEO importante, diferente, ou de marketing, ou de indústria, ou de serviço, ou de produto, ou de entretenimento, ou de construção civil. Então, só a ambiência, ele por osmose ele vai ser um CEO, pelo menos aquela semente do CEO a gente vai implantar nele. Claro que a experiência, tudo, mas o DNA, que é o mais importante, ele vai ter, não tenha dúvida. E eu te diria, se eu tivesse a chance de ter estudado numa escola que nem a PIB na minha vida, eu teria o dobro ou o triplo do tamanho. Muitas coisas do que a gente está ensinando na PIB nesse primeiro ano, eu fui aprender com 20 anos de profissão. Uma coisa simples, escalar negócio. Eu fui escalar meu negócio depois de 20 anos. Né? Eu não sabia. Foi um atraso, digamos, né? Mas imagina. isso que levou você a montar essa escola, né? Eles aprendem no primeiro ano. Com quem criou a expansão no Brasil, que é o Scher, o cara que escreveu a lei das franquias, vem dar aula para eles. O cara atendeu 3.000 franquias. Esse cara vai dar aula para os alunos já no primeiro ano. Então, imagina o nível de contato. E eles já estão montando startups juntos, já estão fazendo empresas juntos, já tem fomento privado e público já nas empresas deles, eles têm premiação, tem muita aula externa de venda, de construção de projeto, de tudo, tem muita aula prática. Então, e é claro, a gente está premiando os melhores alunos, né? Eu resolvi fazer um desafio só, pessoal, quero tanto que vocês sejam os melhores alunos do Brasil, que eu tenho orgulho de vocês, que vocês construam uma comunidade melhor do que a gente construiu, que vocês tenham paixão, e não é porque vocês são sucessores, os pais são ricos, que vocês têm que já nascer aposentados, porque muitos pensavam assim, você tem que pegar o bastão do pai e levar mais para frente, se ele te entregar um lugar, tu entregar num outro lugar ainda mais longe, então tu tem que criar essa consciência deles. Então fiz uma brincadeira, que no fundo tem sinergia. Eu disse para eles assim que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Falei para eles, olha, quem tirar o primeiro lugar, todo ano eu vou dar um Rolex de presente. Um Rolex de mais ou menos 100 mil reais, vou comprar novinho, vou te dar na caixa, mas para o melhor aluno todo ano. Porque o Rolex, ele é o símbolo da versatilidade, da disciplina, da retidão, de ser muito exclusivo, de ter muita personalidade, entendeu? Então, assim, então é uma simbologia que o executivo merece nesse nível. Além do Rolex, eu falei para eles, vocês ainda vão trabalhar, vão ganhar o cargo para serem executivos no meu grupo, vão ser head de operação já numa das minhas empresas do meu grupo. Então, assim, claro que todo mundo se animou, nunca ninguém fez isso no Brasil, né? Quem dera, ninguém dá nenhuma balinha pra gente. Imagina, eu não ganhei uma bala. Estudar e ser head, né? Eu não ganhei uma bala quando eu me formei. Né? Imagina se eles ganham Rolex
entendeu? E ainda vão ser executivos já. Então, eles têm chances ali que nós não tivemos no passado. E essa matéria foi disruptiva, né? Essa matéria ela viralizou o Brasil inteiro, fomos a matéria mais lida da Folha de São Paulo no final de semana que saiu. Saiu também no Saiu no canal de nosso vocês, portal, no portal de vocês. E é claro, mas no fim Teve do muita dia, abrangência. Então. no fim do dia, nosso intuito é formar profissionais que sejam executivos. Sabe por quê? Hoje eu contrato a maioria dos profissionais de fora. Meus executivos hoje são a maioria de São Paulo. Seria o Global Business Network ou não? Não. Hoje, meus profissionais que trabalham no Quefraia, por exemplo, nessa holding, Na holding. a maioria são diretores de São Paulo. Poxa vida, com salário de 50, de 40, de 60. Eu disse, pô, mas não pode ser nosso filho isso aí? Entendeu? Mas não tem currículo para isso. O pessoal que fez uma faculdade de administração aqui, numa faculdade convencional, não atende. Entendeu? Então tem que ter uma leitura realmente global. E aí a gente vai mudar essa história, tu vai ver que esses nossos alunos vão fazer história, vamos ter uma sucessão maravilhosa, governança, inovação, são muitos empreendedores já construindo empresas, startups, sabe? Ele vem com cada ideia maravilhosa. Cara, o feedback dos pais, você não tem noção. Ah, é. Meu Deus, o pai disse, meu Deus, você mudou meu filho. Eles chamam... 100% feliz, amor? Meu Deus do céu, a transformação de um ano ela é brutal. Esse dia um pai mandou um vídeo para mim do filho dele, do comportamento e do vídeo que ele fez da empresa deles. Ele falou, meu Deus, olha, ele brincou comigo ainda. Olha o vídeo do teu filho aqui, ó, o que vocês estão construindo lá. Então, os alunos estão... Ontem atendi uma mentoria, uma aluna nossa lá com 18 anos. Já montou um girafas no Beira-Mar Shopping e está construindo uma academia do lado da... 18 anos de idade. O pai dela não tem nada a ver com o negócio, trabalha com agro. Né? E ela está montando uma... Você entender... O pai só ajuda financeiramente, ajuda, né? mas a menina já... Toca, eu falei com ela, ontem eu estou te falando como se eu estivesse falando com uma pessoa de 30 anos de idade. Então ela já falava de payback, já falava de ROI, já falava de ticket médio, já sabia como entrar no mercado, já sabia todo o plano de marketing para entrar. Então, 18 anos. Lembra que a gente sabia de 18 anos? Eu só queria... no final do terceirão, né? Eu só queria morar em Balneário Camboriú, ir pra praia, né? Só queria surfar, né? É isso aí. Eu te pergunto uma coisa, essa viagem para Austin, para conhecer o Google, a Apple, a Dell, a Meta, isso faz parte do currículo também? Faz parte do currículo. Todo ano eles têm uma missão internacional, que eles sabem disso, eles precisam ter proficiência em inglês, eles têm que falar inglês, né, a partir do 4º período, porque eles têm que viajar para fora para ter aula lá fora. Então, essa missão internacional em Austin vai ser esse ano, eles vão ter aula, não é visita, eles vão ter aula com os diretores da Dell, com os diretores da Amazon, com os diretores da Tesla. Tem mais umas 4, 5 empresas mundialmente famosas, vão Apple, ter aula. Google, né? Exatamente. Então, eles vão ter aula nessas empresas e Apple é o mercado novo, é o novo Vale do Silício americano, onde está tendo isenção fiscal e as grandes empresas estão mudando todas Elas para estão lá. voltando da Ásia, né? Sim. Parece que o Trump o que mais ele quer é trazer, porque o que roubaram de tecnologia e de material, né, dessas grandes empresas na China, por exemplo, foi gritante. Então ele está querendo trazer essas grandes empresas de volta para os Estados Unidos, com incentivos fiscais, né? E eu te pergunto uma coisa, exercícios físicos, quem lançou, se não me engano, foi a Apple e a Microsoft. Você também tem isso nessa faculdade? Exercícios físicos, atividades em campo? Sim, então assim, na verdade é uma mistura de atividade física com disciplina, né? Então a gente procura aproveitar o momento também para a disciplina. Apesar do turno, ele poder escolher se ele vai fazer aula de manhã ou à noite, a aula presencial do currículo dele, ele tem que toda semana ter aula de funcional na praia. 7 horas da manhã. Contratei o melhor personal de funcional na praia, dar aula para ele gratuito. Está incluso tudo no pacote. Ele não vai pagar mais por Lá isso. Lá em Balneário ou lá na Praia Brava? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E também eles têm aula de yoga na Praia Brava. Eles têm aula de yoga na Praia Brava. Isso ajuda mentalmente? Mas não tenha dúvida. Isso aí já foi comprovado cientificamente, né? O nível de concentração. Então, assim, você tem que estar bem com a mente,
com o teu corpo, senão tu não consegue desenvolver as tuas atividades. Senão, nunca tu vai ser um empresário por inteiro se não tiver inteligência emocional, se não tiver um bom equilíbrio físico, né? Então, isso não tem a dúvida. Então, isso a gente já está ensinando com eles desde o início. A gente é conveniado com grandes clubes lá de raquete, então a gente estimula muito os esportes. Vai professores de esportes dar aula para eles de disciplina, vai professor de nutrição falar para eles como eles têm que se alimentar. Então, eles são tratados. Isso é o tratamento dos sonhos de qualquer aluno. Por isso que eu te falei que meu sonho, que meus filhos, que eu convenço meus 2 filhos, Exato. eles vão estudar lá, não vão ter chance. Eu já levo ela já tira Mas já foto estão na idade ou não? Não, nada. Ela tá, mas ela já ganhou. Sabe o presente dela de 7 anos? Esse ano ela fez 7 anos em março. O presente dela não dei presente. Ela ganhou a primeira empresa dela, Nola. É uma startup que vai ser investidora em outras empresas do grupo. Me fala um pouquinho do que é a educação 5.0. Educação 5.0, nós estamos falando da educação da atualidade, aquela que mistura o online, é a educação híbrida, digamos assim, né? Exato. Que estuda a linguagem digital e robótica com a linguagem manual. Nada mais é do que uma transformação do mercado manual para o mercado digital. Então, essa educação é a educação mais moderna que tem hoje. Já foi a 4.0, eu já fui da geração também 4.0, mas agora nós estamos falando que nós estamos atingindo o nível da inteligência artificial, né? Então, ela já substitui alguma coisa na educação em relação a conteúdo. Nunca vai conseguir substituir a parte prática. Então, esse tipo de transição acontece no nosso mercado, essa atualização, que ainda acho que está lento, né? Me dá um panorama seu particular sobre IA, sobre inteligência artificial. O que você enxerga, o que você vê sobre isso? Eu sou meio cético em relação a isso, porque eu trabalho com muita diferenciação no meu produto e eu enxergo o conteúdo na educação como um commodity. No meu setor, a inteligência artificial ela vai suprir o commodity. Então, quem trabalhar com uma educação apenas com conteúdo, esse cara simplesmente vai ser eliminado do mercado. Agora, quem trabalhar uma educação focada no cliente, no sucesso do profissional, esse cara tem mercado. A inteligência artificial ela vai ser uma, como é que eu dizer, uma munição, quase que vai fazer parte do conteúdo didático para ele atingir seu objetivo. Então, quem souber usar a inteligência artificial ao seu favor, vai melhorar muito o seu negócio. Porque muita coisa vai vir pronta, mais fácil, mais rápido, e a gente tem que se preocupar com outras coisas a mais que estão por vir, né? Como comportamento, como inteligência emocional, como se ele está preparado para venda, como se ele está preparado para alguma ambiência estranha, né? Uma coisa que parece ser muito simples, eles não têm mais preparo psicológico, entendeu? Para dizer um não, né? Muitos, como eu acabei de falar, eles não têm estímulo como são sucessores de desenvolver novos projetos que já nasceram rico, né? Exato. Ele não tem falta de dinheiro. Ele nunca sentiu a falta de dinheiro. Ele não sabe o que é isso. Tu dizer para ele que ele vai ganhar um carro, um presente, ele te olha assim, até com desdém, né? Como é que se estimula um cara desse a trabalhar? Você vai dar o quê? Se ele já tem tudo, né? Se a família já vai para Disney em julho, se ele já tem carro importado, se ele já tem carro na praia, você vai estimular ele como? Não tem mais ambição, né? Exatamente. Então, tu desenvolver essa cultura instinto nas pessoas faz parte do nosso trabalho educadores, né? Para dizer da corresponsabilidade que ele tem com a comunidade que ele vive, de como ele tem que melhorar, de como ele se doar para os projetos globais e para a humanidade isso melhora a vida dele, como ele, o prazer que ele vai sentir, né? E você sabe disso, né? A gente que é tem um pouquinho mais de maturidade, não nos dá muito mais prazer dar um presente, ajudar uma pessoa do que a gente ganhar. Eu sou assim, pelo menos. É a nossa função aqui, né? Eu até gosto de ganhar presente, mas eu prefiro 1000 vezes dar o presente, entendeu? E se eu puder ajudar hoje, me tornar vivo, importante, tendo uma missão, e eles não sabem disso. São coisas básicas, isso a inteligência artificial não dá. Eu queria te fazer uma pergunta, Mohan. O antigo curso de Relações Humanas ainda é necessário hoje em dia? Daquele modelo que tinha, não dá. Né? Tem que ser dado numa linguagem hoje também moderna. Né? Então, hoje o mais difícil é você interpretar as pessoas. Não é só dar. Né? Dá.
Dá o quê se as pessoas mudaram? As pessoas que estão sentadas na nossa sala lá, eu brinco, ainda mais a gente que trabalha com a área da saúde. Eu brinco com os professores que são de odontologia e medicina. Gente, nós somos uma geração analógica dando aula para alunos digitais. Digitais, é. Eles falam, ah, mas como assim? Eu disse, os meninos têm duas mãos esquerdas, eles não têm habilidade manual. Nós fizemos funda, flecha, entendeu? Arame farpado, entendeu? Nós temos habilidade manual. Ele não tem, ele parece que tem duas mãos esquerdas. Eu brinco com ele, ele pega um negócio. Eu sou canhoto. Então assim, mas aquela brincadeira assim, na nossa profissão, ele fala duas mãos esquerdas, aquela mão engessada que não vai. Que não anda, né? Que não anda. Então eles têm uma pouca habilidade manual, mas em compensação eles têm uma habilidade cognitiva muito acima da gente. Tem uma consciência bem... Então assim, é como que a gente que está no analógico ensina essa geração. Meu filho de 4 anos, ele olha a tela e já consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Ele tem 4 anos. Né? Numa tela de um iPad. Já começa a usar o dedinho, né? iPad, então ele me destrói. Pai, assim que liga, assim que desliga, assim que não sei o que lá. Entendeu? Pra você ver. Então tem que entender essa diferença de habilidades para você conseguir chegar no resultado que você quer. Nós estamos vendo uma transição e é mutante. Cada vez vai ser mais rápida essa transição. Por isso que você não pode dizer que a formação, voltando por relações, tu não pode deixar ela engessada, tem que deixar ela liberada. Então, toda hora a formação, antigamente você fazer um curso de especialização era o fim da carreira profissional ou educacional. Tu não precisava mais estudar, né? Era o fim. Basicamente não. Tu era especialista em cardiologia, ficasse 30 anos só... Ficava rico só com um coração. Só fazia um congresso no ano, entendeu? Hoje não. Hoje tanto de medicamento que sai, o tanto de novas soluções que saem para te auxiliar durante um ano, se você não se atualizar e continuar fazendo vai ficar para trás. Exatamente. Então, hoje, a especialização é só o início da tua atividade profissional. Não é mais o fim. Então, quem achava, vou me formar, vou fazer uma residência, uma especialização, e parei de estudar, está muito enganado. Ele vai fazer uma especialização, 2, vai começar a fazer a especialização da atualidade, porque as pessoas... Olha o que está acontecendo com a gente. A gente vem ficando cada vez mais doente, vem vivendo cada vez mais, então a gente vai começar a fazer aquela medicina da longevidade. Como é que a gente vai cuidar para que esse senhor que vai chegar aos 100, 120 anos, chegue mais com qualidade de vida, chegue sem dor, chegue caminhando. Exatamente. Chegue sem dor, chegue caminhando, chegue jovem, chegue podendo mastigar com os dentes, chegue podendo enxergar. Porque ele vai chegar, a medicina moderna já está dizendo que ele vai chegar. Agora, como é que eu faço para fazer ele chegar com qualidade? Com qualidade, né? Com qualidade, tá? Entendeu? Que ele se sinta bem olhando para o espelho, que ele tenha dente para poder mastigar uma maçã, que ele possa enxergar. Então, é essa a medicina que nós estamos falando. Então, eu vejo uma bobagem tão grande, já vi umas 2 ou 3 vezes, não sei se é verdade, se é fake, o Bill Gates, eles botam os posts, o Bill Gates, que a inteligência artificial vai acabar com profissões como a medicina, como não sei o que lá. Que medicina? Aquela que daqui a pouquinho alguém vai picar no dedo, vai ser uma gota de sangue e ela vai diagnosticar tudo. Essa medicina vai acabar. Talvez a medicina de diagnóstico, sim. Mas essa outra medicina de você tratar a longevidade das pessoas, né, de maneira preventiva, de maneira psicológica, dando tudo o que as pessoas precisam para elas envelhecer bem, não. Entendeu? Então nós estamos falando, pode acabar com uma medicina que tem que acabar. Né? Se puder picar no teu dedo, diagnosticar tudo que você tem. Tudo, seria maravilhoso. Não, né? E eu acho que não vai chegar esse dia. Mas a medicina se resume a isso? Não, né? Acho que não, né? Então, e a medicina que nós estamos falando? Como é que você vai... Quem que vai cuidar de você, entendeu, lá na frente? Quem que vai cuidar da tua cabeça? Quem que vai saber o que você precisa para envelhecer bem? Né? Isso ela não sabe. Hoje ela não sabe. Então, assim, se fala muita bobagem por aí e não pode se olhar de maneira pragmática. Se tu olhar para as coisas tradicionalmente como eram, acho que talvez a inteligência artificial acabe realmente com uma parte do passado que era entregue daquele jeito, mas que já não funciona. Exato. Entendeu? Já não funciona. Ou está muito saturado, ou tem muita concorrência, ou tem gente, né? Plano de saúde... Vai aprimorar, né? Vai aprimorar. Já conheceu, né? Exato. Só que aqueles que trabalham com carinho, com diferenciação, tratando de pessoas, cuidando do ser humano,
Isso a inteligência ainda está longe de alcançar. Então tem espaço ainda, e tem que utilizar essa tecnologia ao teu favor, porque é importante, porque você aumenta a capilaridade, melhora o atendimento, torna ele mais barato, você usando a medicina moderna, a medicina aquela feita online, então tudo atinge regiões que você não consegue atingir. E fica mais barato para o governo também, né? Então, em vez de montar consultórios só físicos, por que também não podemos montar consultórios virtuais? Se pode ser diagnosticado e tratado à distância. Então, tudo dá mais capilaridade, né? Torna, digamos assim, o mundo um pouco mais justo que ele é, porque tem gente que não tem acesso nenhum à medicina. Tem gente que morre. Eu fui para Fernando Noronha, morreu, não tem, acho que hospital lá, né? Morreu um menino porque estourou um apêndice de 29 anos, entendeu? Praticamente na nossa frente lá. Então, uma coisa simples, não tinha um médico, entendeu, na região. Exato. Né? Lá também, no mesmo lugar, só sobreviveu uma menina que foi mordida por um tubarão, um martelo, sei lá, não, tigre, entendeu? Que ele confundiu a perninha dela com uma patinha de tartaruga, ela estava na frente do pai dela. Ele foi lá, pum, comeu a perninha da criança. Ela só foi salva porque, por acaso, entendeu? Uma Tinha um fatalidade, tinha um médico vascular lá que conseguiu fazer o negócio lá. Falando em medicina, para nós finalizar, Moa, faça o seu convite para o pessoal fazer inscrição para o vestibular da Life Unique. A Life Unique fica na frente do Shopping Miller, né, no Sim. coração da cidade de Joinville. Do Não lado podia, do Teatro da Liga. não podia ter uma referência melhor, né? A estrutura lá é fantástica, conforto, tem estacionamento, né? Estrutura moderna, tem todos os laboratórios que os alunos precisam. E a gente começou o vestibular, não só o processo seletivo da medicina, como de todos os outros cursos. Medicina veterinária, odontologia, psicologia. Não deixe de ir lá conhecer a Life Unique. Você vai se surpreender. Né? E converse com nossos alunos, com os nossos professores, para você entender qual é a nossa filosofia como educadores. E a gente está muito orgulhoso de poder trabalhar na cidade de Joinville e está bem feliz. Eu estou vindo com frequência para cá também. A ficha de inscrição mostrada está no portal Joinville 360, bem na capa, Moa. Tem ali, quem quiser entrar pelo portal, fica à disposição. Obrigado pela oportunidade, Hugo. Quem sabe numa próxima não batemos mais um papo aí. Eu Obrigado. tenho que te chamar para falar sobre o Quefraia. Isso eu Vamos lá. li bastante. Já podemos falar de vinho, dos vinhos do Quefraia também. Ah, é? Lá é uma área. É uma Vinhedo. vinhocultura, não, é viniticultura, né? Se não me engano. Então, eu tô meio. Mas é isso. Eu fico por aqui com você então. Eu agradeço a todo o pessoal aí que está assistindo ao Circulando. Eu volto semana que vem ou em breve com mais um episódio aqui, com mais uma matéria, com mais um entrevistado, ok? Até lá. Tchau!